A crise de Nilfgaard, ano 1220. Algum tempo depois da morte do imperador Thorhis Var-Enrheis, por volta do ano de 1210, o seu filho Fergus Var-Enrheis é coroado o novo imperador de Nilfgaard, um garoto despreparado e deslumbrado pela sua posição de alta nobreza no delicado império construído pelo seu pai. Por isso, ele já entra no poder sendo considerado um governante fraco. O seu primeiro ato foi emitir um decreto especial que introduziu uma igualdade absoluta nos gêneros das forças armadas dos cavaleiros negros, sem quaisquer exceção ou indulgência. Isso incluía os prisioneiros das cidadelas imperiais, onde os criminosos, homens e mulheres, deveriam compartilhar a mesma cela. Fergus foi um governante fraco, Ele não soube combater a corrupção e estava mais preocupado em beber vinho do que enfrentar os seus colegas políticos. Em algum momento de sua vida, Fergus tem um filho que se chama Enhir Var-Enrheis. Uma das pessoas que mais odiava o governo de Fergus era Visogota do Corvo, um alquimista, historiador, filósofo e pesquisador que trabalhava como um professor muito respeitado na Academia Imperial. Visogota tentou salvar o Império de Nilfgaard do desastre de Fergus com uma conspiração para destronar o imperador, mas em 1228 a sua conspiração foi descoberta por Fergus e ele imediatamente prendeu Visogota. Como punição por sua traição, Visogota foi exilado do Império, abandonado para viver sozinho nos pântanos que ficavam nas fronteiras de Nilfgaard como um criminoso. Fergus tentou continuar os projetos de expansão do seu pai, invadindo e conquistando as terras da Etólia, Vicovaro e Gemera. Nessa época, os exércitos dos Cavaleiros Negros eram liderados por um general muito respeitado que futuramente se tornaria o Usurpador. Ele não tem um nome nos livros, então eu vou chamar ele só de general por enquanto. Nos jogos é revelado que o general ele fez um pacto com Gaunter Odin e por isso que todas as suas campanhas militares eram sempre bem sucedidas. Odin alertou do quanto ele poderia alcançar se ele tivesse um pouco mais de ambição por poder. Fomentado pelas palavras de Gaunter Odin, o general subiu rapidamente na estima de todos os políticos mais importantes de Nilfgaard, aproximando-se lentamente da poderosa aristocracia imperial e do próprio imperador Fergus, por quem o general nutria um ódio profundo, considerando uma pessoa fraca que não merecia se sentar no trono. Em 1233, os aristocratas mais poderosos de Nilfgaard foram manipulados pelo general a tramar contra Fergus. Essa oposição se transformou em uma revolta popular e Fergus foi destronado em seu próprio castelo. Seu poder foi derrubado, embora várias das famílias da nobreza ali ainda se mantivessem leais a ele por respeito ao seu pai. Após o golpe de estado bem sucedido, o general passa agora a ser conhecido como o Usurpador no mundo inteiro. O Usurpador começou a torturar Fergus por dias para forçar ele a abdicar do trono e reconhecer a legitimidade do golpe. Assim, o Usurpador deixaria de ser apenas um usurpador e se tornaria o imperador legítimo, e ninguém poderia desafiar a sua autoridade. Apesar de ser um completo idiota, o Fergus ele não era covarde. Ele resistiu às torturas e morreu. Ele morreu por causa das torturas, mas ele não abdicou do trono, deixando o usurpador furioso, pois agora ele jamais seria o governante legítimo de Nilfgaard. Como uma forma de se vingar, o usurpador ordenou que o mago Bratins amaldiçoasse o pequeno Enhir Var-Enrheis, o filho do Fergus, o transformando em um homem ouriço. Depois, por diversão, o usurpador largou Enhir nas florestas de Nilfgaard e soltou vários cachorros atrás dele com ordens para devorar a criança. Apesar disso, Enhir consegue sobreviver nas florestas sozinho e descobre que a maldição de Bratins não era tão perfeita assim. Todas as noites, Enhir voltava à sua forma humana e ele apenas se transformava em um ouriço pelas manhãs. Em sua fuga como um príncipe exilado, Enhir recebeu a ajuda de vários seguidores leais da sua família e passou vários anos procurando uma cura para sua maldição. Depois de fracassar buscando essa cura, o Enhir ele passou a vagar pelos reinos do norte usando um nome falso, que era Dany, e ele se vestia com uma armadura completa para esconder a sua aparência monstruosa.
e aí ele começou a viajar pelo mundo ajudando as pessoas necessitadas. Em 1237, Dany estava viajando pelas florestas de Cintra quando ele se deparou com o rei Rhoegnir de Cintra gravemente ferido e à beira da morte. No seu caminho, aparentemente o rei havia saído para caçar, mas ele acabou se perdendo na floresta e o cavalo dele morreu, e para piorar a situação, o cavalo caiu em cima da perna dele. Ele estava preso no cavalo e cercado de lobos que queriam devorar ele, e aí ele começou a gritar por ajuda quando o Dany chegou e salvou o rei, matando os lobos e cuidando dos ferimentos dele, e depois ele ainda ajudou o rei a voltar para casa em segurança. Em agradecimento, o rei Rhoegnir disse que Dany poderia pedir qualquer coisa que ele quisesse como uma recompensa, mas Dany decidiu invocar a lei da surpresa e partiu de mãos vazias, dizendo que ele voltaria no futuro para buscar uma recompensa. Ao chegar em casa, Rhoegnir descobre que sua esposa, a rainha Calante, estava grávida de uma filha chamada Pavetta. Como os bruxos costumavam a pedir essas crianças recém-nascidas aí, né, as crianças surpresas, como a recompensa, o Rhoegnir meio que já planejou ali que ele ia ter que entregar a Pavetta pro Dany. Voltando aqui pra Nilfgaard agora, um pouco depois de estabelecer o seu poder no trono, o usurpador invadiu a região de Eben em 1239 e conquistou toda essa região aí que vocês estão vendo no mapa, expandindo ainda mais as fronteiras do Império. Ele também foi o responsável por tentar acabar com o culto do Grande Sol em Nilfgaard e por destruir a Escola da Víbora. Ele exigiu que os bruxos da Víbora jurassem lealdade a Nilfgaard, mas quando os bruxos da Víbora recusaram, ele foi lá e matou todos eles, destruindo a escola para sempre. Poucos sobreviveram a esse massacre, como o Leto de Gullet lá nos jogos, né? O reinado do usurpador era totalmente focado em campanhas militares e conquistas, então o seu governo foi consumido por ainda mais corrupção do que da época do Fergus, e o usurpador não se importava nem um pouco com isso. Ele acreditava que os cidadãos de Nilfgaard tinham a única utilidade de pagar impostos para financiar os seus projetos, então ele não se importava se a população estava passando fome, e ele até aprovava o abuso de autoridade contra os civis. Nilfgaard estava em uma completa decadência, a fama de ser uma piada se espalhou ainda mais, e o povo ficava cada vez mais insatisfeito com o seu líder cruel.